amores, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao estudo dos grupos, né? Dos diferentes tipos de grupos. Acabamos de ver então o grupo dos moluscos. Se você não viu, você para o vídeo e vai lá ver o grupo dos moluscos, porque a gente está seguindo a ordem dessa árvore filogenética. Então, nós vimos porífera, quinidário, plateuminto, molusco, e agora chegou a vez das nossas amigas minhocas. Ana, só minhoca nesse grupo? Claro que não, sanguessuga também, tá bom? Mas e outros? Vamos lá ver. Só lembrando, vamos recordar as características gerais que nós vimos lá na primeira aula de introdução à biologia animal. Então, eles têm gastrulação, têm tecidos verdadeiros, são triblásticos, ou seja, tem ecto, meso e endoderme, né? Tem simetria bilateral, são protostômios, ou seja, a boca vem do blastóporo, né? O blastóporo dá origem à boca, ou a boca e o ânus, né? São celomados também, igual nossos amigos moluscos, e aqui, pela primeira vez, aparece a característica da metameria, né? A segmentação do corpo. Então, é a primeira vez que... Lembra que nós temos 3 grupos com metameria, e o primeiro deles a apresentar são os anélida, né? Ou anelida, a gosto do freguês, ou anelídeos. Vamos lá. Então, anelídeos, anélida, anelida, vem de anelos, né? Que é anel, ok? Então, parecem anéis, né? Esses metâmeros. Eles são protostômios celomados com metameria. Os representantes principais, né? A nossa amiga minhoca, dá para ver direitinho a segmentação, né? A sanguessuga, né? E os famosos poliquetas, né? Esses bichinhos meio esquisitinhos. Então, nós vamos ver que os anelídeos são divididos em 2 classes. Anotem aí a classe poliqueta e a classe clitelata. Vamos estudar a característica de cada um deles. Poliqueta. Tá aqui. Muitos, vários, né? Quetas, cerdas. Então, nós temos muitas cerdinhas por anel, por metâmero, tá bom? Eles são principalmente marinhos, ok? Tem também na água doce e muito raramente no terrestre úmido, ok? Olha só essa figurinha aqui, ó, que eu tô passando o amarelo, que vocês vão ver todas essas cerdinhas, essas estruturas bem finas, né, que partem dos metâmeros. Essas cerdas, elas estão inseridas nessas projeções laterais, que é típica do grupo, e essa projeção é chamada de parapódio, tá bom? Esse parapódio parte desses anéis, desses metâmeros, ok? Então, olha os metâmeros, né? O parapódio, e do parapódio partem as cerdas, tá? Para que servem essas cerdas? Serve para ajudar o animal a se fixar e a locomover. Fixar e locomover. Aqui dá para ver nessa foto preta aqui em cima, né? Desse poliqueta, os parapódios bonitinho e as cerdas bem microscópicas, né? Não dá para ver praticamente a olho nu. São dioicos, ou seja, macho e fêmea, reprodução sexuada e geralmente a fecundação é externa, ok? E nós vamos ver agora, nós vamos dar mais ênfase para a classe clitelata, é onde está a minhoca e o sanguessuga, tá bom? Os 2 principais representantes. Por que chama classe clitelata? Porque elas têm a presença de uma estrutura que chama clitelo. Quem já pegou uma minhoca na mão já deve ter visto o clitelo, porque ele é bem visível. Essa estruturinha mais larga, né? Ela é toda divididinha, a minhoca, mas vai ter uma hora que você vai ver, ela é toda segmentada. Aí vai ter uma hora que você vai ver um segmento maior e mais claro. Esse segmento maior e mais claro é o nosso amigo clitelo, tá? Então, ele é um conjunto de segmentos do corpo com epiderme espessa, né, rica em glândulas. Então, parece que é uma estrutura única, ok? Diferente. Qual que é a função? Por que esse clitelo é tão importante que faz com que tenha uma classe somente de moluscos, de anelídeos, que tem esse clitelo, né? Porque eles são importantes na reprodução, tá bom? Eles vão produzir um muco, tipo uma gelatininha. E esse muco tem uma substância chamada albumina,
tá? Essa albumina, elas vão nutrir o embrião. Vocês vão ver que a fecundação da minhoca, ela é externa, tá? Não é uma fecundação interna. Então, na hora que ele joga o óvulo, joga o espermatozoide e forma o embrião, precisa de algo para nutrir. Então, quem secreta, quem produz essa substância para nutrir o embrião é o clitelo, tá bom? Então, ele secretar é produzir o muco, esse muco tem a albumina, né? Esse clitelo também produz o casulo, né? E aí, esse casulo é onde vão ficar os ovinhos e a albumina, que é o alimento do embrião, tá bom? Além disso, o clitelo é o local onde abre-se o poro genital feminino, que nós vamos ver também como é importante, que nós vamos estudar o sexo da minhoca, ok? Bom, a minhoca e a sanguessuga, dentro dessa classe dos clitelata, né, que tem clitelo, eles são hermafroditas. Ele tem a parte masculina e tem a parte feminina. Só que apesar deles serem hermafroditas, eles não se autofecundam. Então a fecundação é cruzada mútua. O que que acontece? Eles trocam de espermatozoide, né? Ah, eu te dou o meu, você dá o seu. Então, o espermatozoide da minhoca, ela não fecunda ela vai fecundar outro. Então, ela tem o óvulo e o espermatozoide, mas ela pega o espermatozoide dela e fecunda o outro. Então, é fecundação cruzada mútua, apesar de serem hermafroditas, tá bom? Uma coisa importante, eu acho que não sei se eu vou colocar nos slides, minhoca não tem olho, beleza? Então, essa classe não tem aqueles parapódios, aquelas projeções, e se tem cerdas, ou elas são reduzidas ou são ausentes. Dentro da classe dos clitelatas, eu tenho duas subclasses, dois subgrupos, que são os oligoquetas, que é oligo? Poucas cerdas, né? Então, pouquíssimas cerdas, e os irudíneas, que não vão ter cerda, que são a sanguessuga. Aqui é a minhoca, e aqui é o sanguessuga, ok? Bom, então vamos estudar as minhoquinhas. As minhoquinhas, como eu acabei de falar, oligo, poucas cerdas no corpo, geralmente são ambiente terrestre úmido, né? Mas podem ser encontrados alguns em água doce, outros em marinha. Ah, sabia que tinha em algum lugar. Elas não apresentam olhos, ok? Então, minhoca não tem olho. Então, aqui alguns exemplos, né? A nossa minhoca, esse tubifex de água doce, que é um anelídeo encontrado na água doce, e a famosa minhocuçu, não sei se vocês já viram, é uma espécie ameaçada de extinção. Olha o tamanho dessa minhoca, né? Parece uma cobra, só que não. Tem nada a ver com cobra, hein? Cobra tem vértebra, tem osso, não tem nada a ver com cobra, ok? Isso é uma minhoca, é um invertebrado. Bom, e aqui, gente, para a vida de vocês, isso é muito importante. As minhocas são importantíssimas para o ecossistema, tá? Porque elas são detritívoras. Claro que eu acho que vocês não devem lembrar deste nome, mas vocês estudaram isso no primeiro ano. Eu que dei para vocês, viu? Detritívoros são aqueles animais que se alimentam de detritos. O que é detritos? Restos, né, de substâncias orgânicas que estão no solo, ok? Então, o que acontece? A minhoca, olha que lindinha, vejam que essa minhoca tem olho, não corresponde à realidade. A minhoca, ela vai formando verdadeiros túneis no solo, tá? Isso é muito importante porque torna o solo aerado, ou seja, a minhoca, ela contribui para a oxigenação do solo. Por quê, gente? Porque no solo tem muitos seres vivos e esses seres vivos precisam de oxigênio. A raiz precisa de oxigênio, né, das árvores. Então, quanto mais aerado, quanto mais oxigênio no solo, melhor aquele ecossistema. Então, quanto mais minhoca tiver, mais túneis vão sendo feitos, ok? Além disso, esses túneis que as minhocas vão fazendo, porque elas vão andando na terra, auxiliam também a penetração da água da chuva, né? Que mais água vá adentrando no solo, isso é importantíssimo. Então, já vejam, as minhocas com a sua formação de túneis, elas já auxiliam na aeração, na oxigenação do solo, auxiliam na penetração da água e, por último, qual que é a grande importância? A minhoca, ela come a terra, porque ela come o próprio solo. Quando ela come o solo,
ela come o resto de matéria orgânica, o resto de folha, os detritos que estão ali no solo, tá? E aí, o que que acontece? Ela vai pegar e vai ingerir, e ela vai digerir o restinho de folha, o restinho de animal que estava lá no solo, tá? Então, elas vão quebrar essas partículas, essas folhas que estavam maiores, e vão quebrar em partículas menores. E essas partículas menores, elas vão eliminar nas fezes. Então, o que elas eliminam nas fezes? A terra que ela comeu e o resto de alimento que ela não conseguiu digerir. Esse resto de alimento que ela não conseguiu digerir e essa terra que ela eliminou nas fezes é chamada de humus, que é o adubo que muitas vezes o nosso pai, você já deve ter comprado. Compra humus para mim, tá bom? E qual que é a grande sacada disso? A sacada é que as minhocas vão facilitar a decomposição. Por quê? Olha, vamos lá, vou tentar fazer aqui, né? Quase não sobrou espaço. A minhoca vai pegar e vai comer restos de matéria orgânica, certo? Essa matéria orgânica, vamos supor que é desse tamanho que eu desenhei. Quando passa pela minhoca, na hora dela eliminar nas fezes, como a matéria orgânica já passou por toda a minhoca no sistema digestório dela, ela vai eliminar essas partículas bem fininhas. Ou seja, vai aumentar a superfície de contato. Em vez da matéria orgânica estar maior, vai ser menor. Quem que vai se aproveitar dessa matéria orgânica bem pequenininha? Os decompositores. Aí os decompositores vão pegar essa matéria orgânica e transformar em matéria inorgânica, que é o que eles fazem. O decompositor transforma a matéria orgânica em inorgânica. Que matéria inorgânica? Nitrato e fosfato. Isso daqui é importantíssimo para adubação, porque a planta precisa de nitrato e fosfato. Então, a minhoca facilita a vida do decompositor e, com isso, aduba naturalmente o solo, né? Então, olha a importância da minhoca, ok? Elas são muito importantes, é questão também de muito vestibular, então elas contribuem para a adubação natural. Então, 3 grandes importâncias da minhoca, né? Auxiliam na oxigenação do sangue. Hoje eu falei que eu não tô boa, né? Que é feriado. Oxigenação do solo, tá na penetração da água e serve de adubo natural. Só reforçando mais uma vez, o que é o humus? O humus é a fezes da minhoca. E o que tem nessas fezes de tão importante? Tem a terra que ela comeu e que vai sair, o solo, parte do solo, e parte da digestão da matéria orgânica que ela comeu. Então, ela come uma matéria orgânica maior e defeca a matéria orgânica menor. Quem se beneficia disso? Os decompositores. E aí, os decompositores convertem essa matéria orgânica em inorgânica, adubando naturalmente o solo. Ok? Agora vamos ver o sexo. Vocês já viram uma minhoca tendo relação sexual? Eis aqui a figura de uma relação sexual. Como eu falei para vocês, as minhocas são hermafroditas, mas elas não têm autofecundação. Pelo menos deve ser rara, não tem conhecimento. Ok? Então, elas são hermafroditas com fecundação cruzada externa, né, mútua. Ok? Então, vamos ver. 2 indivíduos, ó, essa minhoca e essa, podem acompanhar. Eu fiz toda a sequência da troca, né, de gametas, mas vocês podem acompanhar pelo desenho, ok? Então, 2 indivíduos se unem e tem troca de espermatozoide, como eu falei para vocês. Essa minhoca vai fornecer o espermatozoide para essa e essa para essa, ok? E aí, então, os animais se separam. Então, aqui, ó, quando vocês estão vendo aqui, nessa figura, tá tendo troca de espermatozoide. Aí, ó, obrigada pelo seu espermatozoide. Obrigada, amiga, pelo seu espermatozoide. Aí elas saem, ok? E vai formar o clitelo, olha lá, vai formar o casulo, com a albumina, com o muco, que a gente já viu lá, né? A importância do clitelo. E aí ela vai liberar os óvulos da parte feminina dela. Aí esse casulo vai andando e vai chegar onde estava o espermatozoide. Aí ela ejeta o espermatozoide. Então, ela ejeta nesse casulo. Então, tem a fecundação externa. A fecundação acontece aqui, ó, externamente. União do óvulo e espermatozoide. Então, o clitelo,
Ele produz o casulo, produz esse muco com a albumina e libera os óvulos. Aí o casulo vai andando na minhoca até chegar no poro que tem liberação de espermatozoide. Lembra que esse espermatozoide é da amiga lá que deu para ela, né? E aí, então, tem a fecundação externa, libera os ovos, tá? Aí, esses ovos vão dar origem às nossas minhoquinhas. A gente fala que a minhoca é desenvolvimento direto. O que é isso? Já nascem minhoquinhas pequenas. Não nasce larva, não tem um estágio intermediário. Já nascem as pequeninas minhoquinhas, ok? Então, ó, o casulo com os óvulos migram para a porção anterior do animal, libera-se os espermatozoides, tem a fecundação. Tudo isso que eu falei para vocês. E aqui a troca dos espermatozoides, como acontece, né, o clitelo, para vocês estudarem depois. Ó, vai vendo, né, que eles vão saindo. Tudo que eu expliquei. Essa figurinha é para vocês estudarem. E a nossa amiga sanguessuga, tem aluno que tem aflição de sanguessuga, né? Nessa classe, então, não tem cerdas, as cerdas são ausentes, tá? Por que chama a classe dos iridíneos? Porque ela vai produzir uma substância chamada iridina, né? Que nós vamos ver no próximo slide. As famosas sanguessugas, então, estão nessa subclasse. O corpo é meio que achatado, né? Dorso ventralmente, ela tem ventosas. Essas duas ventosas anteriores, olha, a ventosa anterior e a ventosa posterior permite com que ela se locomova. Essa locomoção da sanguessuga meio esquisita que eu coloquei aí chama mede-palmos, tá bom? Olha que interessante. Ela fixa a ventosa posterior, tá? E deixa liberada a anterior. Aí ela joga o corpo. Na hora que ela joga o corpo, ela fixa a anterior. Aí ela arranca a posterior e gruda, e ela chega perto da anterior. Aí ela sai e joga de novo, né? Então é esse movimento. Coitada, né? Dificuldade para andar, gente, por meio das ventosas. Então fixou, jogou o corpo, então, jogou o corpo, aí anda assim, abriu, jogou o corpo, anda e assim por diante, ok? Duas ventosas, anterior ao redor da boca e posterior a qual se fixam o substrato. Então, a gente pode encontrar sanguessuga em ambiente úmido sempre, ok? Água doce ou no mar. Vamos, isso. Elas são hematófagas, né? As sanguessugas eram muito utilizadas na medicina, muito, muito, muito. Hoje voltou-se até a usar mais as sanguessugas em alguns momentos. Por quê? Porque elas gostam de sangue. Então, muitas pessoas que tinham lesões, acidentes com esses hematomas, como elas se alimentam de sangue, então, quando você faz o tratamento com a sanguessuga, ajuda esses hematomas a saírem, porque elas sugam o sangue que está pisado aí na ferida, né? Então, elas são hematófagas. O que é hematófago? Alimentar de sangue. Algumas são predadores de pequenos invertebrados e outras já gostam de animais mortos. Então, não são todas que são hematófagas, ok? No caso das hematófagas, elas se fixam no hospedeiro com a ventosa oral anterior, onde está a boca, e aí ela vai liberar uma substância anestésica, anestesia, né? Por isso que não dói. É meio estranho ver, né? Meio assim. Mas o que ela faz? Ela libera uma substância anestésica, anestesia o local, aí com os dentinhos dela ela corta a pele do indivíduo e vai sugando sangue. Corta, né, gente? Não é corta, senão não adiantaria nada. Então ela faz um furo e vai sugando o sangue do ser vivo, tá bom? Como eu falei para vocês, a subclasse iridínea é porque elas produzem um anticoagulante, que é muito comum quem toma anticoagulante tomar a base de iridina, né? Essa iridina, como elas produzem esse anticoagulante, não deixa o sangue coagular. O que é o sangue coagular? O sangue secar, né? E com isso, como elas produzem esse anticoagulante, elas conseguem ingerir grandes quantidades de sangue, mas são absurdas. Assim, é mais de 2, 3 vezes o tamanho delas. Assim, elas ficam gigantes que elas podem, de tanto sangue que elas podem ingerir, tá? Então, elas são usadas, principalmente na medicina chinesa, né? E até hoje, algumas pessoas voltaram a usar os sanguessugas para tratar esses hematomas,
ok? Porque elas sugam e produzem esse anticoagulante que permite com que elas ingiram grandes quantidades de sangue. Eu tenho certeza que algumas vezes assim, essa aqui é uma curiosidade, né? Essa é uma sanguessuga encontrada na Amazônia, ok? Ela chega a medir 45 centímetros. Olha o doido que pegou essa sanguessuga no braço. Imagina você encontrando elas, né? Então, ela é encontrada na Amazônia, até aqui, ó, podendo chegar até 45 centímetros de comprimento e pode viver por 20 anos, ok? Isso é uma curiosidade. Então, tem as pequenininhas, mas tem as grandonas também. Espero que vocês tenham gostado dos nossos anelídeos, das minhocas, do sanguessuga, dos poliquetos. E aqui vai algumas questõezinhas para vocês responderem, para ver se vocês sabem tudo de anelídeos. Um beijo e até a próxima aula.